Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, vou fazer minha partilha do segundo vídeo, né? De o que Jesus realmente fez na redenção, tá? Vou fazer minha primeira parte da partilha, até a parte que eu ouvi, né? À medida que eu for ouvindo, eu vou fazendo. E já é muito importante, né? A gente entender tudo que a gente vive na realidade. É importante entender isso, né? A questão a santidade humana, como que ela entra, né? Nesse processo todo, né? Como que foi a redenção de Jesus, o que Jesus deixou por meio de sua vida, né? Porque o que Jesus fez, né? Como se tudo que Jesus fez, ele adquiriu um mérito, são todos de Jesus. A igreja vive com os méritos de Jesus, tá? Então, quando a pessoa busca viver a santidade humana, né? Que é a imitação de Jesus, que é igual, por exemplo, a imitação da paciência de Jesus, a humildade de Jesus, o desapego de Jesus, né? Cada santo, né? Cada um tem uma semelhança com Jesus em uma parte assim da vida deles que ficou assim muito aparente, né? Você vê assim o São Francisco, por exemplo, que se pareceu muito com Jesus, né? Em muitas atitudes, né? Então, na santidade humana, todos os méritos, né? Tudo extraordinário que a pessoa vive, né? Os santos viveram, são os créditos dos méritos de Jesus, porque não é mérito da pessoa, né? Mas ela utilizou desses méritos, né? Ou seja, são as muitas graças derramadas para ela viver na santidade, né? Para ela também buscar uma vida de imitação de Jesus. Então, elas vivem desses créditos, né? Dos méritos de Jesus, que são toda essa questão da santidade, não só os santos, né? Todas as pessoas que buscam, que fazem as penitências, que buscam indulgências, os meios, né? Se serve dos meios deixados nos sacramentos da igreja, tem os tempos litúrgicos, né? Santos, assim, que a pessoa consegue grandes indulgências, orações, né? Que a igreja deixa, né? Tudo isso é conquista que a pessoa tem, mas é uma conquista não dela. Foi Jesus que conquistou e deixou como depósito nele, né? Para que as pessoas pudessem ter esses meios para se aproximar dele. Então, agora é diferente, né? Na santidade divina já é totalmente diferente. Na santidade divina a gente não busca nossos méritos, ou seja, esses créditos, formar esses créditos, buscar, vamos dizer assim, contabilizar esses créditos, né? Buscar esse tipo de graças, né? Para nossa alma, para nossa pessoa, para nossa santificação pessoal, né? Ao contrário, é totalmente diferente, né? O que a gente vai explicar também, né? Por que, né, Jesus permitiu isso, né? Por que Jesus usou desses meios? Como ele vai falar no estudo, e não poderia chegar já colocando trazendo o advento do reino dele, do reino da divina vontade, porque as pessoas estavam doentes, as pessoas não iam entender nada, as pessoas estavam totalmente, como ele fala, analfabeto, né? Sem nenhum conhecimento de Deus, e precisava de uma cura, de uma regeneração muito grande, nossa Senhora. Então tinha todo uns meios para Deus preparar, né? Tinha todo um caminho para Deus preparar. Então ele veio fazer os preparativos para isso, né? Então, através dos méritos de Jesus também, são preparativos para a pessoa viver a imagem e semelhança dele, ao exemplo dele, de ser outro Jesus, se aproximar dele, porque a vida na divina vontade é você ser outro Cristo, né? Você voltar para a santidade original, para a qual você foi criado. É você se esvaziar de si e se encher de Deus. Então, esses meios que Jesus usa é para isso também,
É para a pessoa se aproximar desse propósito, né? Então, Jesus usou disso para o homem querer se parecer com ele, para o homem ter exemplos. Então, Jesus levantou grandes exemplos, como são os santos, né? Pessoas assim, que viveram uma vida extraordinária, que Deus fez coisas grandes na vida deles, como que... Sabe quando alguém faz uma propaganda, né? De algo muito bom e precisa de incentivar, né? De mostrar como que isso é bom, né? E que é como se fosse para chamar a atenção. E como o ser humano, né, só desperta pelo que ele vê, né, pelo que ele toca, o sobrenatural para o ser humano precisou aparecer dessa forma, né, materializar, né? Então Deus usa desses meios quando ele permite, por exemplo, santos ter chagas, né? Sinais grandes, né? Pessoas que ficam com o corpo incorrupto, grandes feitos, né? Grandes obras, né? Para que incentivar a santidade, para que as pessoas possam ver e exemplos diversos, né, em vários contextos de vida. Tem santos casados, tem santo religioso, tem santo criança, para que todo mundo possa assim se encontrar, ver se olha, também é para mim, né? Não é só para um grupo específico, é para um casado, é para um jovem, é para uma criança, é para um idoso, é para um sacerdote, né, para um religioso. Então Deus usou desses meios para incentivar as pessoas, né, a se aproximar dele. Então é um incentivo, né? Mas Jesus quer mais. É como se os santos, né, as pessoas que vivem nessa santidade fossem como que estrelas, né, no céu de Deus, né? Cujo sol é Jesus e o sol que as ilumina. Mas elas vivem unidas, elas vivem a imitação, né? Elas vivem o exemplo. Mas Jesus quer outros Jesuses, né? Ele quer formar outros Jesus, porque essa é a finalidade para qual nós fomos criados. Ser outros Cristos, né? Voltar para a ordem, entendeu? Aí é bem interessante o que Jesus explica, né? Porque a pessoa pode se perguntar, nossa, mas a gente não parece que faz menos, né? Que os santos, né? Os santos parece que fizeram mais, né? Parece que, sei lá, eles precisaram de mais esforço. É um exemplo assim, né? Aí ele explica, né, que antes o homem havia querer méritos, ele deveria querer a santidade, né, e buscar isso de diversas formas, né, fazendo grandes penitências, grandes mortificações, ser muito assim, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa que, como o padre está explicando, penitente ativo também, né, aquele que se esforça muito, 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 muito para dar exemplo para os outros, né, e é uma coisa assim, por isso que as virtudes, aí a gente entende as virtudes. Aquilo do outro ter que dizer que você é bom. O povo decidiu o santo, né? O povo é que canoniza o povo, né? É o santo, né? O povo é que canoniza aquela coisa de sinais, aquela coisa de milagres, aquela coisa assim. Vamos provar que aquela pessoa teve uma vida virtuosa. Vamos ver o que, que os vizinhos fala dela. O que fulano de tal fala dela. O que, que ela demonstrava externamente de virtude diante da igreja, diante da sociedade, para dizer que ela era. Então, nossa, ela tinha que fazer muitas obras, grandes obras e demonstrar, muito externo, muito mostrar a virtude mesmo, sabe? Aquela coisa assim, de dar exemplo concreto na cara do outro, para o outro ver que você está dando exemplo, né? Tipo assim, né? Então parecia assim, que a gente tinha que aparecer mais, não é? E na santidade divina a gente fica mais oculto, né? Ninguém nos conhece, às vezes até nos desprezam, né? Até acha que a gente é uma pessoa assim, até sem graça, insensível, né? De tanto que a gente não preocupa com opinião dos outros, com mostrar para os outros, é totalmente diferente. Então parece assim que eles são só estrela, né? E nós somos sóis, mas eles parecem que brilham mais, né? Mas é justamente essa, é diferente, é muito diferente, tem um porquê, tem um para quê, né? Aquilo que Jesus usando assim para atrair mesmo, porque as pessoas são assim muito cruas na fé, muito cruas em crer sem ver, de acreditar na santidade, na simplicidade, de achar que Deus ele só manifesta de forma muito extraordinária, para ele mostrar que está ali, que está fazendo, é de um jeito muito, 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 né? Então ele usou desses meios para chamar a atenção, né? Para também mostrar que é coisa séria o que está falando, né?
que a vida na santidade se enriquece, uma renúncia muito grande de si mesmo, e dá esses exemplos grandes, assim, de pessoas que deixaram mesmo suas vidas antigas, e para mostrar a grandeza, mas ele está sempre mostrando o amor de Deus, ele está mostrando a vida divina nesses exemplos, ele está mostrando a ação dele, né? Nas pessoas. E às vezes as pessoas ficam olhando só para o santo, né? Ficam olhando para a pessoa, né? Mas não por Deus na pessoa, porque o ser humano é assim, né? É de olhar pessoas e não Deus que está agindo, né? Mas ali estava mostrando o que é quando ele está numa alma, o que é quando uma pessoa se deixa ser dominada por ele, o que que é quando Deus rege uma pessoa, né? Então, assim, e é importante demais também para a fé da igreja, para fortalecer a igreja, né? Esses exemplos, para que as pessoas queiram santidade, para que as pessoas busquem a santidade, para que as pessoas vejam que esse é o caminho que vale a pena, né? Para mostrar também a recompensa no céu, né? Quando o Senhor fala para deixar as coisas do mundo, que ganha muito mais com as coisas de Deus, para a pessoa ver, nossa, vale a pena. Ah, mas é que a pessoa sofreu muito, mas olha para você ver agora, né? A paz que ela vive agora. Então, tem tanta coisa assim que ele quer ensinar, né? Como se ele quisesse nos catequizar, né? Catequizar por meio desses exemplos assim, né? Então, é muito grande, né? Também confirmando tudo que ele fala, né? Quando é, vocês ainda falam muito mais obras do que eu, para mostrar assim que a obra de Deus ele continua atuando no nosso meio, ele continua dando graças, que as graças dele são reais, para a pessoa ver que não é brincadeira, que as pessoas não estão ali para fazer memória dos méritos de Cristo, mas esses méritos de verdade. E quem está se aproveitando desses méritos no sentido de pegar, de não desperdiçar, de usar disso para sua conversão e mudança de vida, está mudando de vida de verdade, que é o exemplo dos santos, né? Pessoas que se encheram do Senhor, né? Então, dá exemplo, testemunho para os outros, né? É, agora, na santidade divina é diferente. O homem não tem que querer nada, né? Ele é um zero, ele volta para o zero, porque era exatamente a santidade original, né? Deus que te enche, é Deus que manda você aquele penitente, como o padre falou, passivo. Aceita tudo que a vontade divina coloca, né? Aceita as coisas como são. Não é você que fica querendo criar coisa, colocando gosto, né? Ou contando muito com o seu esforço pessoal, né, para fazer as coisas, ou olhando só para a sua pessoa, não, você se anula totalmente, né, dá a sua liberdade totalmente para Deus agir e fazer o que Ele bem entender, aquilo que Ele quiser, né, então se esvazia de si mesmo, e esse é o maior sacrifício, abrir mão da vontade, da liberdade para Deus, até dessa questão que é muito um desapego, né, essa questão de não preocupar com o que vão falar, né? De se preocupar assim, mas eu não deveria mostrar virtude para as pessoas, eu não deveria me ver virtuosa, eu não devo me avaliar e ver se eu estou quente na fé, fria, se eu estou hoje feliz, se hoje eu estou triste. Eu não deveria preocupar muito como que eu vou ser, né? Porque aí a pessoa tem aquele contraste. Nossa, agora ninguém me vê, né? É, ninguém se importa, como se assim eu fosse esquecida. É isso mesmo, é o esquecimento de si, o esquecimento da visão que você tem sobre você, o esquecimento de se preocupar com a avaliação humana, né? Com as pessoas virem e te dizer que você é alguma coisa, te verem, te reconhecerem, né? Não, é o maior sacrifício de tudo, é tirar todo esse gosto até para as coisas santas, que é a preocupação consigo mesmo, mas eu não deveria estar lá correndo, querendo indulgência, querendo também o que os santos buscaram, né? Não, não, aí você totalmente se abandona, dá sua liberdade para Deus reger, e Ele é que vai equilibrar tudo, o próprio amor em você, né? Com as ocasiões em que Ele vai querer ser amado, que Ele vai querer, Ele amar através de você, como? Como que Deus vai se amar através de você, né? Como que Ele vai se, vamos dizer assim, se adorar através de você? Através do jeito que você gosta de ir até Ele, ou através do jeito que Ele gosta de te levar até Ele, entende? Então é Ele que equilibra tudo, o amor, é Ele que controla tudo, o tempo que vai falar assim, filha, agora você vai ter esse tempo para mim, mas
depois eu vou colocar nessa situação de ordem na sua casa, fulano de tal vai te chamar e vai te pedir um favor, e você vai lá e vai fazer o que fulano está te pedindo. Então você pode pensar assim, Senhor, mas eu não poderia ficar o dia todo só partilhando, meditando, mas até você vê que até o amor, a forma com que você vai se doar para ele, o que ele vai te pedir de você, e vai dizer, agora não, filho, agora tudo bem, já estou satisfeito, e vai te pedir outra coisa, e como ele te pede? Através das situações de ordem que você tem, as outras coisas para você tem para fazer, as pessoas que te chamam. Então, assim, ele controla o amor, não é você que fica contabilizando num papelzinho, olha, já fiz 30 penitências hoje, já rezei não sei quantas Ave Maria, e vai anotando e num papelzinho, né? E riscando os feitos do dia, quanto o recorde, né? Amanhã a meta é superar esse recorde. Não, você não tem uma meta sua, pessoal, né? Você é um caderno totalmente que se apagou, né? Da sua pessoa mesmo, de tudo que você, né? Para Deus te reger. A gente também passou por esse processo da santidade humana, da graça, todos nós, na igreja, né? Na vida da graça, como no primeiro vídeo a Aline contou, né? Como que foi essa jornada dela, né? A jornada, assim, de mérito, né? De busca, de viver bem a palavra de Deus como ele ensinou, né? E ver isso na vida, né? Os frutos, as bênçãos, né? A palavra de Deus acontecendo mesmo, né? Aqueles que buscam o caminho do Senhor, né? Que são obedientes, são abençoados e tal. Vivendo toda essa questão de andar na linha, de buscar sempre, né? Então, assim, a gente viveu esse tempo, mas a gente encontrou a divina vontade e entendeu que esse tempo é, foi entregue. Deus recebeu, né? Agora ele está te dando um novo tempo. Foi a mesma mudança que levou a Luísa também. Porque através da Luísa ele consumiu esse tempo da santidade humana nela, né? E levou ela para um outro tempo em que parece que antes Jesus incentivava ela, né? A preocupar com a virtude, a preocupar-se. Aonde está seus sofrimentos, Luísa? Por mim, né? Onde está seu sacrifício, né? Até essa visão, né? Essa preocupação por todos, porque a Léa estava fazendo por todos, completando por todos que não fizeram, né? Até completando os atos dos santos, na santidade humana. Então tem todo, mas tudo era divina vontade. Tudo era divina vontade que estava colocando as coisas no seu devido lugar, mas depois teve essa mudança total, né? E a pessoa fazer de si mesma não vai questionar, né? A vontade divina vai seguir o fluxo do que Deus quer. Então a mesma coisa é com a gente, né? No começo também a gente ficava preocupando com virtude, por quê? Porque a gente estava desordenado, então preocupava com como que vai ser em casa, como esposa, aonde eu não tô, né? Coisas que pendências, né? Corrigir pendências, corrigir coisas que estavam fora, né? Totalmente fora, né? Da órbita, né? Porque às vezes a pessoa nem sei, né? Nem na santidade humana tava, né? Nem direito na graça tava assim, não tava assim realmente vivendo esses méritos de Jesus do jeito certo, né? Buscando mesmo, vivendo honestamente, retamente, né? Naquilo que todo mundo é chamado a viver, a base, né? Às vezes nem na base tava. Então a gente vai regulando isso, consertando essas coisas, que é Deus mesmo fazendo isso, mas depois ele fala, agora me dá tudo e vamos continuar um novo capítulo. Agora tem muito mais. Então, você deixa tudo, filho. Já esgotou isso também. Já consumi isso em você. Já resolvi isso com você. Agora vamos para o próximo capítulo. Então, é também a nossa vida, assim. Aí a gente já vai abrindo mão disso. Nossa, Senhor, mas o senhor olhava detalhe por detalhe, como que o senhor preocupava com cada coisa, e agora o senhor está me dizendo para ser indiferente. Para ser indiferente. É a mesma coisa que faz com a gente, sabe? É como se você põe uma preocupação na gente em questão assim, meio que preocupar com o que o marido fala de você, no sentido porque você está desordenado, você está, vamos dizer assim, não está dando exemplo, não está vivendo corretamente. Mas depois, meio que quando você volta para a ordem, né? Você se ordena e fala assim: agora esquece tudo isso, né? Agora esquece tudo isso, né? Esquece. Por quê? Porque você não tem mais essas pendências com as pessoas.
Você não tem mais essa. Você já reparou, você já corrigiu. Eu já corrigi em você, eu já te levei a corrigir essas situações, eu já trabalhei isso em você. Agora deixa. Tudo voltou para o seu devido lugar, né? Então agora vamos continuar. É desse jeito que ele faz com a gente também. Parece que é aquilo, né, que tá falando, né? Se deixa de querer. Ele tira os seus gostos, né? Ele tira os seus gostos, né? Como que se o santo tivesse assim, precisasse desse gosto para ser apaixonado por aquilo que ele faz, ser muito apaixonado pela vida, pela mortificação que ele vive. É como se precisasse ser muito apaixonado pelo livro que estava espiritual que ele escreve, pela congregação do qual ele está, né? Muito apaixonado, muito apaixonado. Se é um santo sacerdote, muito apaixonado pelo sacerdócio como um gosto, ao ponto de quando, né, ele é corrigido, quando Deus permite ele sofrer represálias, assim, perseguições. Às vezes é tão difícil para o santo passar por aquilo, mas é tão difícil para ele aceitar, né? Aceitar, entender, né? De tanto que ele parece que tirou dele tudo, né? Enfim. Então, assim, eles precisam ser muito apaixonados para mover o amor das pessoas também, sabe? As pessoas que vão ler aquilo, as pessoas que vão estudar a vida deles, as pessoas que vão ver o testemunho deles também se apaixonar por Deus. E também que eles precisam, parece ter um gosto tão forte por aquilo, e meio que a gente fica meio que seco, não que a gente não ame, mas a gente não. Até dessa questão sensível, o Senhor fala, né, que ele tira até isso, essa questão sensível, que ele fala assim, ó, as almas que são muito sensíveis são as que mais se atraem por mim, né? Essa sensibilidade faz elas se aproximar mais de mim, né? Só que às vezes, aí ele fala que quando elas fazem o sacrifício, quando elas fazem as orações, é, não quer dizer que elas não querem nada, elas querem alguma coisa de mim, elas ainda querem alguma coisa, elas existem, né? Aquele fervor delas existe, há muito da pessoa delas ali, muito delas ali. E aí fala, são poucos os que não querem nada, né? Que são aqueles que abrem mão de tudo isso, que é aqueles que, independente de como vai estar na igreja, vai estar. Independente se um dia, se eu te deixar se sentindo assim, como se, nossa Senhora, tô com mal-estar de estar aqui, é como se eu não quisesse estar aqui, você não tá nem aí para você, não tá nem aí pro sentimento, porque não é pro sentimento que te domina, não é se você hoje está no estado de ânimo legal, ou se você está no estado de ânimo que te deixa triste, que determina se você vai estar lá ou não, né? Não, você não se move por gostos, né? É a vontade de Deus. Você não coloca seu gosto, você não avalia. Peraí, Senhor, deixa eu ver se eu estou com vontade de fazer o que o Senhor está me pedindo. Né? Deixa eu ver se eu estou fervorosa aqui na igreja, Senhor. Deixa eu me avaliar para ver se eu estou bem fervorosa. Nossa, Senhor, eu estou tão fria, tá tendo tanta distração na minha cabeça, vindo os pensamentos. E aí você fica nervoso, chateado, cheio de escrúpulos, incomodado, perturbado. Então, tá existindo, né? Não, a pessoa que se esvazia de si mesma, ela é meio fria. Ela não fica assim, pensando, nossa, pessoal, será que esse pessoal aqui na igreja gosta de mim? Será que essas pessoas aqui não tem uma, sabe? Não tem, né? Ela preocupa com o que Deus considera, o que Deus está precisando. Então ela se move por Deus, né? A intenção dela é sempre essa. Então assim, é ela e Deus, entende? Tudo que ela faz, onde ela está, é ela e Deus, é ela e Deus. Então, ela não fica olhando se de repente Deus permitir ela passar por uma situação confortável, desconfortável, né? Não, ela aceita, né? Ela é passiva, né? Ela é passiva, ela aceita a vontade de Deus, onde o Deus manda, as situações que manda, sem ficar pondo coisas delas, sem pôr gostos delas, né? Não, sem fazer uma avaliação de si mesma, uma avaliação, um pré-julgamento das coisas. Não, ela abre mão de tudo isso para Deus ter liberdade, né? É Deus que julga através dela, é Deus que vê através dela, é Deus que faz através dela, é Deus que pensa através dela, é Deus que trabalha através dela em tudo. Ela não vê o trabalho dela para Deus, o amor dela para Deus, né? Mas é o amor de Deus nela, é o amor de Deus nela pelo esposo, é o amor de Deus nela
no caso de um homem pela esposa, é o amor de Deus nela, pelos filhos, né? Enfim, o amor dessa pessoa é o amor de Deus. Ela não vê o amor dela por Deus, ela vê o amor de Deus mesmo se amando através dela, se adorando através dela, se servindo através dela. Então, ela não contabiliza mais ações, atitudes, porque ela não vive atos dela, mas são atos de Deus através dela. Ela é um instrumento nulo em si mesmo, sem nenhum mérito algum, em que é Deus que recebe toda a glória, né? Ele que é autor de toda a glória, é Ele que colocou, é Ele que está pegando, né? Tudo é Ele que está fazendo, e ela é um instrumento que corresponde a Deus. E isso voluntariamente, né? Uma liberdade que a pessoa dá. Não, eu quero ser regida constantemente por ti, que é o estado original, a felicidade original mesmo, né? De Deus ter plena liberdade na pessoa. Então é muito grande a santidade na divina vontade. É muito linda. Por isso que é sol. Por quê? Porque tudo é Deus que está fazendo, né? Tudo é ato de Deus. É tudo Deus vivendo naquela pessoa, né? Tudo o amor de Deus vivendo naquela pessoa. Né? Então, Deus pode ser sol. Deus não é só alguém que. Ele não é um sol e vê aquela pessoa estrela em que ele tem que jogar uma luz nela, de fora. Porque ela existe, né? Ela é uma estrela, né? Então, ela existe, ela tem um tamanho, ela tem uma dimensão, ela é vista. Ela está sendo vista porque ela está fora do sol, então ela está sendo vista. Então, ela precisa receber a luz. Não, quando ela se torna outro sol, ela desaparece totalmente. Ela abre mão de ser uma estrela, né? Para deixar Deus nela. É como se Deus pudesse assim se duplicar, né? Não, Senhor, seja em mim, se duplique em mim, continue vivendo em mim, realize em mim, né? Estenda a sua vida na minha vida, né? Então, quando ela se torna só, ela se some. É muito bonito, é maravilhoso. Aí eu achei muito incrível, né? Essas explicações do Gênesis, porque eu entendia de um jeito diferente, mais literal, né? Quando Deus fala para a serpente, né, que ela comeria do pó da terra, eu só pensei na cobrinha mesmo, arrastando no chão e pegando, né, como ela rasteja e tudo, né? Ela só poderia pegar o que ela achasse ali mesmo, o resto que fica ali mesmo no chão, né? Sempre no chão, ela sempre por baixo, tipo assim, no chão. Mas olha que legal, né? Essa explicação, né? Parece até foi uma catequese, né? Muito boa, nossa. Olha, então quando Deus, né, falou para a serpente que ela comeria do pó da terra, né? Entendendo mais do que é pela palavra, né? Qual que é a intenção de Deus quando disse isso, né? Está se referindo, então, às almas condenadas, né? Que é parte do corpo místico de Deus, assim, que não quis a regeneração mesmo, que recebeu toda a oportunidade, mas não quis, preferiu ficar câncer, né? Ser câncer, então foi cortado, né? Foi cortado, é a sobra, é o pior, é o resto, né? É o que ele fica. Então ele fica só mesmo com aqueles realmente que querem se sair disso, né? Não querem fazer parte disso, não querem fazer parte de Cristo, né? Dizem não, mesmo lá no juízo particular delas, né? Elas dizem não para Deus, elas não querem. Então ele fica com a sobra, com o pior. E Deus fica com o melhor do ser humano. Muito grande isso, né? Então, assim, é como se a serpente ficasse só com a sobra, né? Então, ela não é campeã, né? Como ele fala, eu sou vitorioso, eu sou campeão, eu tô conquistando. Não é, não. Conquistar sobra, conquistar, gente. Deus fica com o melhor do ser humano, né? Então, ele está se referindo a isso, né? O pior está se referindo às almas condenadas, né? As células mortas. E olha que interessante, né? Quando ele fala, o que que quis dizer quando ele fala que a mulher ferirá a cabeça da serpente? Ferirá a inteligência dele. Eu anotei, né, para não perder, porque é muito grande isso. Então ele será frustrado nos seus planos, né? A cabeça da serpente, porque que na cabeça dele, nossa senhora, primeiro ele é muito soberbo, ele acha que pode entender todo o plano de Deus e ganhar dele, né? Ganhar de Deus. Então, ferirá o orgulho, sabe? Abaterá o orgulho dele, a soberba dele, né?
é, de vaidade mesmo, sabe? Aquela coisa que ele sempre pensou assim, desde sempre pensou assim, de frustrar os planos de Deus, né? De descobrir quem era a Nossa Senhora, quem era essa mulher, né? Prometida por Deus, quem era Jesus. Então ele sempre ficava, né? Rastejando, né? Procurando, né? Para tirar ela do plano de Deus, como ele fez com a Eva, né? É, seduzir ela e queria estragar. Então ele tinha aquela soberba de que ele ia conseguir estragar os planos de Deus, que ele, sei lá, pensa mais rápido, tá sempre um passo à frente, mas ele não tá, né? Não tá, Deus sempre tá um passo à frente, né? Mas assim, ele teve a liberdade, né? Mas todos os planos dele foram frustrados. Por quê? Porque ele tinha uma visão, por exemplo, quando ele fica vigiando Nossa Senhora, ele tinha uma visão. Quando Deus falava da mulher, né, da mulher vestida de sol, da mulher e tal, ele pensava no extraordinário tão grande. Aí Deus fez a Nossa Senhora nascer tão simples, por mais que ela tinha o domínio da razão, mas ela foi um bebezinho igual todo mundo. Ela ficou escondida de todos, ela foi simples. Então ele viu ela tão assim, humana, né? Nesse sentido humano, que ele viu assim, ah, não, ela é muito pobre, não pode ser ela. Então ele não acreditou que fosse. Então, assim, ele pensou sempre errado, sabe? Ele sempre entendeu errado, né? Ele sempre entendeu errado. E igual eu vi uma vez um filme assim, de homem muito mal, muito errado, e ele sempre, e o orgulho, ele sempre achava que estava ganhando. Aí a pessoa falou para ele assim: essa é a sua fraqueza, né? Essa é a sua fraqueza, né? Ele falou que a fraqueza desse homem era justamente a soberba dele, que a soberba dele deixava ele cego. Quanto mais ele achava que sabia, mais cego ele estava. Então, a mesma coisa a serpente, né? Então, ela foi frustrada em seus planos, né? Ele entendeu tudo errado, ele viu tudo errado. Então, Jesus e Maria ficaram ocultos. E ele, quando procurava por eles, é, ele nunca teve certeza, ele sempre ficou incerto porque ele via de um jeito e Deus fez de outro totalmente diferente. Deus ocultou muito eles. Nossa Senhora, né? Tipo assim, a lógica dele, né? É totalmente errada, né? Como se para ele fosse um mais um é dois e para Deus fosse um mais um é três, né? Então Deus sempre estava um passo à frente, né? É muito incrível. Então ferirá a inteligência dele, porque onde ele acha que está ganhando, ele está perdendo, né? Onde ele acha que está adquirindo, que está conquistando, ele está perdendo, né? Ele faz uma matemática besta, né? Uma matemática assim, baseada em número, baseada em situações. Estou maltratando essa pessoa aqui porque estou permitindo essa tribulação, né? Fiz isso para provocar isso, né? Provoquei essa fofoca aqui nessa empresa aqui para acabar com a reputação dessa pessoa. Tô conquistando, com certeza agora ela vai desanimar da fé e não sei o quê, e não sei o quê. Então ele faz uma matemática, igual ele fazia quando tentava os santos, né? Tal, pela circunstância, pela situação, mas na intenção, no espiritual que Deus estava fazendo, de cada sofrimento, ele, na verdade, estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, achando que estava sendo instrumento contra Deus, né? Como se fosse assim, alguém contra Deus, mas o mal que fazia, Deus tirava um bem. Aí que não batia a matemática dele, entendeu? Aí ele era frustrado em seus planos, porque Deus tirando bem de tudo, igual tem um trecho do livro do céu que eu racho os bicos, né? Eu acho muito engraçado a cena que os demônios vai para machucar a Luísa, né? Para bater nela e achando que isso, tipo assim, intimidar, né? Ela, que ali pensar, nossa senhora, olha o que você tá me permitindo passar e não sei o quê. E, e ela meio que encorajou eles a fazer isso, por quê? Porque aí ela ia ofertar os sofrimentos dela para Deus, e ela estava querendo ofertar o sofrimento para Deus, ajudar Jesus, né? Aí eles foi para buscar a vara para bater nela, mas desistiu, porque, né? Parece que um demônio xingou o outro, né? Xingou o outro porque, você tá doido? Você não tá vendo, não? Que essa daí, se a gente bater nela, mais ela vai agradecer a Deus, mais ela vai dar graça, né? Mais Deus vai ganhar. Você tá vendo, não, seu trouxa? Parece que um xingando, corrigindo o outro, né? Você tá vendo, não, seu trouxa? Você tá fazendo um favor, né? Você tá fazendo um favor, você não tá prejudicando ela, você tá fazendo um favor.
Aí eu achei muito engraçado, né? Porque é desse jeito mesmo. Por isso que ele é cego, gente. Ele acha que ele se acha esperto. Ele é burro. Ele é burro, né? Então, é muito interessante. Muito. Então, ele foi confundido em seus planos, frustrados. O que ele usou para machucar, Deus usou para curar. O que ele não pode fazer, como Deus fala, ele não pode infundir virtude em alguém. Ele não pode infundir luzes em uma pessoa, graças em uma pessoa. E Deus pode. Então, Deus usa dessa confusão dele para trazer graça, né? Então, quantas pessoas são santificadas, né? Que foram tocadas por ele, né? Como Jó, né? Quantos e quantos, e isso nos serve de mais glória para Deus, né? À toa que a palavra de, né? O livro de Jó está na Bíblia, né? E quantas pessoas ao ver Jó têm paciência também nos seus sofrimentos, né? Ao exemplo. Então, assim, é muito grande o que Deus fez. E é tudo assim, ó. Tudo é Jesus vencendo, é tudo os méritos de Jesus, né? Os méritos antecipados, os méritos de Jesus na redenção, pós-redenção, enfim, né? Então é muito grande, muito grande. Por quê? Porque Jesus foi tentado por ele, venceu. E através desse ato é para que todos também pudessem vencer qualquer tentação, qualquer dificuldade que enfrentasse, né? Então tá. Então Deus sempre, né, usou o mal dele para o bem. Então assim também tem a ver com a igreja, né? Tudo que ele fizer contra a igreja também, e os filhos Deus usará de mérito para os mesmos, de ajuda para os mesmos, né? Tudo que ele fizer, né? Como fala, muito interessante, né? Quando fala assim que ele vai ferir o calcanhar, enquanto você vai ferir o calcanhar e ela vai esmagar a sua cabeça, né? Então vai te destruir, né? O que você vai causar é uma beliscadinha, né? Que vai passar rapidinho, é temporário. Então é como se ele tivesse um triunfo temporário, né? É um triunfo temporário. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar um triunfo enorme para o demônio. Quando as pessoas ficam falando assim, faz a matemática errada também, né? Então com a inteligência contaminada também, porque quando as pessoas falam assim, nossa, o Satanás está vencendo, o Satanás está conquistando a alma demais. É, nossa, passa por uma tribulação e fala, vamos rezar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E não vê o jogo reverso, verdadeiro, que é o Deus usando daquilo, né? Deus está na minha vida. Se está tendo muita tribulação, é sinal de que Deus está investindo poderosamente para me levar para Ele, né? Para trabalhar na minha alma, né? Então, a pessoa só vê o jugo, só vê o peso, só vê o mal, né? Mas não está vendo o bem, não está vendo Deus através daquelas situações, usando aquelas situações, né? Não é Ele que criou o mal, né? Não, Deus é sempre o bem. Então, por isso que sempre tudo que Ele fizer, mesmo as situações ruins, dá para se tirar um bem, porque Deus trabalha em tudo, Deus não nos abandona. Então, Deus tira um bem de tudo, coisa que o Satanás não consegue fazer, né? Então, Deus sempre tem um remédio, a ajuda, a graça, a força, a sabedoria, a santidade, todo o bem vem dele. Então, as pessoas por isso não pode dar um triunfo que não tem, né? E Deus já explicou isso, né? Que Ele permite muitas das vezes essas propagandas para que as pessoas, né, não queiram o mal, né? Não queiram o inferno, não queiram passar longe do inferno mesmo. Mesmo que elas ficam meio que com medo do inferno e por isso, né, queiram buscar o contrário, mas ainda assim, né, Deus permite essas situações, essa propaganda que eles fazem, né? Meio que esse sensacionalismo para as pessoas realmente não querer, não vale a pena, é horrível, né? Então, assim, tudo Deus usa, tá vendo que Deus usa até disso, até das nossas coisas, né? Você fala assim, nossa Senhora, atos humanos das pessoas, Senhor, meio que parece que elas não usaram a inteligência, não teve discernimento, mas Deus usa, Deus tira o bem de tudo. Então, para você ver que o bem triunfa sobre tudo. Ruth não está triunfando. Olha, veja direito. Mas está tendo tribulação, então. O que o Senhor fez com a tribulação? Por que os castigos são necessários? O que o Senhor faz através disso? Entende? Deus está no meio de nós. Ele está agindo no meio de nós. Ruth, mesmo nesse caos, sim, mesmo nesse caos,
Aí que ele está mais ainda agindo, né? Porque através disso vai ser sempre para nos resgatar, para nos santificar, para nos purificar. E a outra coisa, a gente merece. A gente vai falar o quê? Né? Então, tudo isso é por culpa do homem, né? Tudo isso, né? O castigo é permissão de Deus por causa dos pecados dos seres humanos, né? Então, é muito sério essa parte aí que eu também vou explicar daqui a pouco, tá? Vou preparar para dar aula e vou continuar essa meditação, amém? Mas uma coisa que é muito interessante, que é o que Jesus fez na vida dos santos, nas virtudes, né? E na nossa vida, na divina vontade, é que lá no fundo a propaganda é sempre a mesma. A gente é nada, é tudo é Ele. Só que é diferente. Porque na vida dos santos, vamos pegar o exemplo de São Francisco. Quando São Francisco viveu a pobreza, esse desapego todo, naquilo ali, não é que ele estava sendo alguma coisa, na verdade, estava deixando de ser, né? Ele estava deixando de ser apegado, estava deixando de viver para ele, ou seja, porque antes ele existia nisso, né? Rico, fazia muita coisa errada, aqueles jovens assim mimados, enfim, né? E ele deixou de ser isso, né? Ele deixou de ser isso, né? Deixou de roubar de Deus, né? Nessa situação. Então ele se anulou nisso, né? Se anulou nisso. E quem apareceu? Quem foi humilde nele? Quem foi pobre nele? Quem foi despojado nele? Né? Jesus. Só que Jesus deixava meio que Jesus ficava camuflado, vamos dizer assim, né? E a pessoa viu o santo e deixou para a pessoa se aproximar, né? Meio que Jesus deixou assim, entendeu? Meio que ele é oculto, né? Na pessoa. E é interessante que na nossa vida é diferente. Porque quando a gente vive assim, é, a vida correta de ordem, a gente tá, não é que a gente está sendo alguma coisa, está sendo virtuoso, está sendo ordenado, a gente está fazendo nossa obrigação, a gente tá voltando a ser aquilo que a gente foi criado para ser, ou seja, a gente está zerando. Na verdade, a gente existia quando a gente fazia o errado. Porque você existia pro seu marido tinha que reclamar de você, tinha que ficar chateado com você. Você existia, sua pessoa, sua opinião, suas preferências, seu gosto, você estava existindo, você estava sendo alguma coisa. Seja para menos ou seja para mais, mas você estava sendo alguma coisa. Quando você se anula, você desaparece. E quem aparece na nossa vida? Jesus. A gente é que some e ele aparece. Só que as pessoas olham e veem. Não, é por quê? Porque não conhece. Não conhece a Deus como ele é realmente. Por causa do conhecimento que falta de Deus. E muitas das vezes não vê. Mas experimenta os benefícios. Experimenta o bem. É igual o sol, é igual viver com o sol, né? Que a gente vive com o sol, mas quantos reconhece, né? O sol, conhece o sol, as propriedades do sol, o bem que o sol está fazendo, né? Elas estão vivendo aquela alegria de experimentar o calor do sol, a luz do sol, mas muitas das vezes não conhece, né? O que ele realmente representa. É a mesma coisa, não é? As pessoas à nossa volta estão recebendo essas luzes, estão recebendo esse calor. Hoje meu marido recebe a alegria de ter a esposa ordenada, mesmo que ele não consiga ver com aquela plenitude, entendeu? Mas é por causa daquilo que Jesus já falou, da alma com Deus, da alma não conhecer a Deus, porque se ela conhece a Deus, ela vê o bem que Deus faz através de tudo, né? Então é a mesma coisa, mas a gente deixa de existir, né? Some para ele crescer, para ser ele. Tudo é ele que faz, né? O reconhecimento é todo para ele, né? E a nossa pessoa desaparece mesmo, desaparece, evapora, meio que evapora, né? Eu percebi isso também, que a gente fica se questionando, né? Questionando assim, mas espera lá, a pessoa vai ter um momento com Deus, né? Como é que fica nessa situação, como esse exemplo da freira, né? Então, porque tem a hora da verdade e tudo, né? Mas é aquilo, né? Que já foi falado, a propaganda que é feita, que Deus permite, né? Pra pessoa ver que, vamos dizer assim, para ter aversão ao mal, né? Uma aversão mesmo, uma repugnância ao mal, né? Então, precisa falar assim para a pessoa produzir consciência na pessoa, sabe? Uma consciência maior da pessoa realmente, nossa,
Além de confessar, é importante se arrepender verdadeiramente, não ocultar nada do padre, por nenhuma vergonha, por nenhum sentimento, levar a sério a minha vida. Não é brincadeira, ficar com certa forma assim, meio que se vigiando, né? Meio que Deus permite isso para as pessoas terem aversão ao pecado, né? Aversão ao mal. E Jesus tem muita sede, viu? De ser falado mais dessas coisas, porque eu estava ontem no dia da gospel, e graças a Deus, lá é um ambiente que ainda se fala mais forte as coisas. O padre que estava lá, sabe, fala as coisas, fala mais. Lá e são, acho que pelo fato também do padre Catalina Valtorta, sabe, falou que quando ele começou a ler a Valtorta, que isso mudou a vida dele, o sacerdócio dele. Mas falta falar mais. E quando eu estava ouvindo, aí Jesus ficava assim, eu quero mais, eu quero mais. Como se ele falava, tô com sede, tô com sede. Tipo assim, como se ainda não fosse o suficiente. O padre estava falando muito pouco. Eu tô assim, então põe, Jesus. Põe nele as suas palavras, fala mais, Senhor, faz ele falar, pedindo, né? Aí Jesus, mas isso é difícil, porque a pessoa tá fechada para inspiração, que tava falando assim. Mas ele já tem um roteiro, ele já tá com um roteiro pronto ali na cabeça dele, então é como que se Jesus ficasse assim limitado, sabe? Porque a pessoa já vai com um roteiro na pregação, o padre já tem um roteiro, então Jesus não fica tão livre, é muito sério. Eu tava sentindo isso, sabe? Que quando tem um lugar que tem oportunidade, mas ainda é pouco, sabe? É muito pouco mesmo. E quando eles falam em formação e abre campo para uma coisa muito importante, meio que eles param e não continuam e não completam. Meio que Jesus estava reclamando isso comigo, assim, sabe? Eu, Senhor, faz eles falar mais. E dentro de mim eu sentia, assim, Jesus mexendo mesmo, sabe? Mas ele com a sede. Então, ao mesmo tempo, ele estava como que se estivesse feliz pelo que estava sendo falado, né? Que estava sendo falado do Sagrado Coração dele e de Maria, né? O que representa. E eu sentia ele, né, ali, porque me falava, eu estou nesse lugar. E mexia dentro de mim e falava, eu estou aqui. Ela falava, amém, mas quando eu pregava, é como se ele ainda, Jesus ficasse assim, com sede. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, entendeu? E mais disso, sabe? Mais dessas formações, mais dessas coisas para o povo, né? A sede das almas, né? De falar para as almas.